Você já parou e realmente sentiu o peso da eternidade? Não o fim fugaz da vida, não a finalidade silenciosa da morte, mas o trecho infinito do tempo além da compreensão. A maioria de nós teme a morte, o fim da nossa história pessoal. No entanto, se formos honestos, o pensamento da eternidade, o infinito, o ilimitado, o atemporal, muitas vezes nos aterroriza ainda mais. Por que isso? Porque o infinito parece mais pesado que o finito, porque o infinito assombra nossas mentes mais do que a conclusão final da existência. Hoje, vamos explorar essa questão profunda, uma questão que toca os cantos mais profundos da consciência humana, da espiritualidade e da nossa compreensão da própria vida. A ideia de eternidade é tão antiga quanto o próprio pensamento humano. Filósofos, místicos e sábios de todas as culturas lutaram com a noção de existência sem fim. A eternidade não é apenas sobre o tempo infinito, é sobre a consciência infinita, a experiência infinita, o eu infinito. Compreender nosso medo da eternidade não é meramente um exercício intelectual. É uma viagem ao coração do que significa ser humano, confrontar o ilimitado e navegar na tensão entre nossas vidas temporais e o horizonte infinito. Essa reflexão molda como vivemos, como percebemos a vida e a morte e como abordamos os mistérios que estão além do mundo material. Tememos finais porque são desconhecidos, sim, mas finais são finitos. Eles têm limites. São uma história com uma última página, uma viagem com um destino. A eternidade, no entanto, não tem limites. Ela se estende além da compreensão, além da imaginação, além do conforto. É por isso que desperta em nós um medo primordial, um medo sutil, penetrante e profundamente existencial. Para enfrentar nosso medo, devemos primeiro entender o que a eternidade representa. A eternidade não é meramente um tempo infinito, é a temporalidade, é a experiência da existência sem cessação. Os filósofos há muito debatem se a eternidade é um estado de ser ou um estado de consciência. Nas tradições espirituais, a eternidade é frequentemente associada ao divino, ao infinito, à realidade última que transcende nossa percepção comum. É um estado em que a individualidade e a temporalidade se dissolvem em um todo maior. Mas, paradoxalmente, quanto mais nos imaginamos dessa extensão infinita, mais somos confrontados com a vastidão de nossa própria consciência e o peso absoluto da existência sem fim. Tememos a eternidade porque ela retira as âncoras familiares da vida, nascimento, crescimento, decadência e morte. Na eternidade não há começo nem fim, apenas a própria existência. E para seres finitos como nós, isso pode parecer esmagadoramente estranho, até ameaçador. A morte é finita, é um momento. Podemos visualizá-lo, podemos nos preparar para isso, podemos imaginar o fim da nossa história. Mas a eternidade não tem limites. É consciência infinita, tempo infinito, possibilidade infinita. A mente humana, condicionada por começos e fins, luta para compreender o infinito. Psicologicamente, estamos preparados para entender a vida em termos de ciclos: nascimento, crescimento, experiência e morte. A eternidade quebra esse padrão, desafia nossas construções mentais e nos obriga a enfrentar o incompreensível. Esse confronto desperta profunda ansiedade. Tememos o infinito porque expõe os limites de nossa compreensão, nosso controle e até mesmo nossa identidade. Nos ensinamentos místicos, esse medo é frequentemente descrito como o terror do infinito. O infinito não é hostil, mas é vasto, misterioso e além da nossa capacidade de conter. E quando imaginamos a existência eterna, somos forçados a confrontar nossa própria pequenez, nossa finitude e a natureza delicada de nossas identidades temporais. Filósofos de Platão a Heidegger refletiram sobre a eternidade e a percepção humana.
Platão falou das formas eternas, uma realidade atemporal além do mundo material, enquanto Heidegger advertiu que a ansiedade humana surge quando nos confrontamos com as infinitas possibilidades da existência. As tradições espirituais muitas vezes enquadram a eternidade como um estado de união com o divino. Em muitos ensinamentos, o medo da eternidade não é uma falha, mas um sinal de consciência não desperta. O infinito não é para ser conquistado, é para ser experimentado com consciência, presença e aceitação. Considere a noção mística de consciência atemporal. Quando tememos a eternidade, resistimos à natureza ilimitada do ser. E quando o abraçamos, despertamos para a vastidão da consciência, a riqueza da existência além dos limites e a profunda profundidade da própria vida. Eis o paradoxo: tememos o fim, mas tememos ainda mais o que vem depois. Finais são quantidades conhecidas, mas o infinito é um horizonte desconhecido. Em certo sentido, nosso medo da eternidade é um medo do eu, a consciência duradoura que permanece depois que tudo mais cessou. Esse medo não é meramente intelectual, é existencial. Reflete nossa luta para conciliar nossa existência temporal com a noção de ser infinito. Ela nos desafia a expandir nossas mentes, despertar nossa consciência e confrontar o sublime mistério da própria existência. No entanto, dentro desse medo está uma oportunidade. A própria consciência da eternidade nos permite viver mais plenamente no presente. O infinito não é uma armadilha, mas um convite, um chamado para despertar para a profunda profundidade e maravilha do ser, para se envolver conscientemente com a vida e transcender as limitações da percepção comum. Como podemos nos aproximar da eternidade sem medo, cultivando presença, consciência e aceitação? Ao entender que a eternidade não é uma ameaça, mas um continuum de experiência que se estende além de nossa compreensão limitada, abraçando o infinito de pequenas maneiras através da atenção plena, meditação, criatividade e conexão com o divino. O temor da eternidade nos ensina humildade, paciência e coragem. Ela nos lembra que nossas vidas são preciosas não porque acabam, mas porque são momentos dentro do infinito. A chave não é escapar da eternidade, mas despertar para ela, viver conscientemente dentro de seu vasto abraço e encontrar a liberdade no horizonte infinito. Agora eu convido você a refletir. Você teme o fim da vida ou a infinitude que pode se seguir? Como essa perspectiva molda a maneira como você vive, sonha e se conecta com o mundo? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Suas reflexões podem despertar insights e diálogos para outras pessoas que navegam nos mistérios da eternidade, consciência e existência. Para continuar explorando essas questões profundas, assine minha newsletter. A cada semana, nos aprofundamos nos mistérios mais profundos da vida, do propósito e do despertar espiritual, guiando você para um modo de ser mais consciente e destemido. Tememos mais a eternidade do que o fim, porque o infinito desafia os próprios limites do nosso entendimento. Não é uma ameaça à própria vida, mas um espelho que reflete a natureza ilimitada da consciência, percepção e existência. No entanto, dentro desse medo reside uma profunda oportunidade. O infinito convida ao despertar, ao engajamento consciente e à presença. Ela nos chama a transcender as limitações da percepção comum e abraçar a vastidão da vida com coragem, curiosidade e graça. Não tema a eternidade, abrace-a. Deixe-o guiá-lo para viver plenamente, amar profundamente e despertar para o potencial infinito de seu próprio ser. Nisso reside a verdadeira libertação, o propósito mais profundo e a liberdade suprema da consciência.